Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora, quem vos fala. Deixa eu perguntar para vocês. O plano do Titã Louco, que era dar aquele estalo para reduzir a população mundial pela metade, vocês conhecem. Ele reuniu as manoplas do infinito para fazer isso e de fato fez. Mas tem muita gente que se pergunta por que o Thanos simplesmente não dobrou os recursos da Terra. Por que ele tinha tanto poder? Porque essencialmente a manopla do infinito tinha 5 joias, incluindo a joia da realidade. Então ele simplesmente poderia dobrar os recursos naturais da Terra e não precisava matar ninguém. Por que ele não fez isso? Do ponto de vista ambiental e ecológico, Titã-Thanos estava certo. Realmente, a gente está levando muito do planeta e devolvendo muito pouco. Desmatação, erosão, mudanças climáticas, efeito estufa, tudo isso é causado pela mão do homem e pela irresponsabilidade no uso dos recursos naturais do planeta. E sim, é um risco muito grande. O planeta Terra pode entrar em colapso devido à falta de recursos naturais. Nessa parte, o Titã Louco tinha razão. Se aquele estalo tinha poder para destruir metade da humanidade do planeta de forma aleatória, sem considerar raça, credo, religião ou sexo, ele também tinha poder para dobrar os recursos da Terra. E sim, a resposta é: ele poderia fazer isso muito fácil. Ele tinha o poder de, com um estalo, dobrar os recursos da Terra e acabar com a escassez de tudo. Acabar com o risco de colapso, acabar com as crises ambientais, acabar com o efeito estufa, acabar com tudo. Por que ele não fez? Por que ele simplesmente não dobrou tudo com um estalo? Porque ele decidiu que ia metade da população de F e não dobrar os recursos. Porque ele não quis. O plano do Thanos nunca foi dobrar os recursos. O plano do Thanos nunca foi pautado em meio ambiente puramente. O meio ambiente era só um fundo, tá? A crise ambiental, a escassez de recursos, era só um fundo para um equilíbrio delirante, que dá nome a esse vídeo. A mente deturpada do Titã Louco, ele estava buscando o equilíbrio. Equilíbrio esse que vem com a lição. O plano do Titã nunca foi puramente lógico, tá? Não segue uma lógica. Ele poderia dobrar os recursos e acabar com toda a crise ambiental, mas não segue uma lógica. O plano é ideológico. E pela ideologia dele, não adiantava ele dobrar os recursos. É uma lógica ambientalista. Se ele dobrasse os recursos, iam acabar todas as preocupações e a população ia viver tranquila, sem crises climáticas. Mas isso não ia resolver para ele. Ele buscava um equilíbrio. E esse equilíbrio acreditava não no problema ambiental, não na falta de recursos, mas que o verdadeiro problema era a humanidade e que mesmo que ele dobrasse os recursos, eventualmente a população ia gastar tudo novamente, desregradamente, desmedidamente, e ia voltar a ter a escassez. Então ele enxergou a humanidade como o verdadeiro problema. Por isso, o estalo dele era focado em destruir metade da humanidade e não em dobrar os recursos. Na concepção do Titã Louco, mesmo que ele dobrasse os recursos naturais e acabasse com qualquer crise ambiental que exista no planeta, eventualmente os seres humanos iam gastar de forma desmedida e criar uma nova crise e uma nova escassez. Então, o perigo real eram os seres humanos. Então, ele criou aquele estalo com o intuito de destruir o perigo real, o ser humano. E nesse caso, ele agiu de uma forma muito linear e correta, porque ele não levou em consideração raça, gênero, credo, cor ou qualquer outra coisa. Ele simplesmente dizimou metade da população sem nenhum critério para que isso acontecesse. Vamos pensar com a cabeça do Thanos um minuto. 50% da população mundial foi de F, sem nenhuma distinção. Os 50% sobreviventes teriam mais recursos, porque tem menos gente. E eles teriam mais valor para esses recursos, porque pagaram um preço muito alto. Porque muitos daqueles que se foram eram mães de alguém, pais de alguém, filhos de alguém. Por mais que seja uma coisa involuntária, que o próprio Titã não tenha escolhido quem vai e quem fica, mas sempre tem alguém da família daqueles que foram. Então foram pagos preços muito altos. Então aqueles que ficaram, os 50% que ainda residem depois do estalo, eles teriam uma maior preocupação ambiental e usariam os recursos ambientais, os recursos naturais, com mais, vamos dizer assim, com mais cuidado. A ideia do Thanos era que os sobreviventes tivessem noção do preço que pagaram para ter mais recursos. Porque se ele simplesmente dobrasse os recursos ambientais, que ele poderia sim fazer com a manopla do infinito, não haveria um preço a ser pago. E sem um preço a ser pago, também não haveria
um equilíbrio, já que as pessoas não iam entender o sacrifício. A ideia é duplicar os recursos não envolve um sacrifício. E o aprendizado, que era o que o Thanos queria, tem que envolver um sacrifício para ser de fato aprendido. E como eu disse, mesmo que seja de forma involuntária e aleatória, sempre um pai de alguém morreu, a mãe de alguém morreu, o filho de alguém morreu, a avó de alguém morreu. Os que morreram tinham entes queridos, então eles vão sentir a falta daqueles que faleceram. Logo, foi um preço a ser pago, teve um sacrifício. E era isso que o Thanos queria: mais recurso, mais sobrevivência, mas também uma conscientização por meio do sacrifício. O planeta natal do Thanos foi destruído por desequilíbrio. Sim, o planeta Titã foi destruído por falta de recursos. Seus habitantes usaram os recursos do planeta Titã até colapsarem o planeta. E o Thanos chegou a avisar que isso ia acontecer e eles ignoraram os avisos do Thanos. Então o Thanos vê essa atitude que ele fez como um ato heróico, porque ele entende que ele está ajudando as pessoas, mas ele não se vê como um herói. Apesar de ele entender que seu ato é heróico, de certa forma, porque ele está duplicando os recursos e conscientizando as pessoas, ele mesmo não se vê como um herói. Ele tem consciência de que ele não é um herói. Ele está salvando a Terra de um colapso que aconteceu com o planeta dele, o planeta Titã, mas ele não se vê como um herói. Ele tem consciência disso, que as pessoas não vão vê-lo como um herói. Ele está disposto a fazer as escolhas difíceis, ele está disposto a fazer o que ninguém faria. Ele está disposto a fazer o melhor para as pessoas, mesmo que seja uma escolha difícil, mesmo que ele não seja visto como um herói, mesmo que ele seja visto como o vilão da história. Ele acredita que está salvando pessoas, ainda que seja visto como um vilão. Ele acredita fielmente que o que ele fez foi para salvar a Terra. E agora, tendo esse equilíbrio, né, tendo feito o estalo e as pessoas tendo morrido, foi feito um sacrifício que seria feito para conscientizar os seres humanos de não usarem os recursos da Terra da forma que usaram os do planeta Titã, para que não haja o colapso que ele viu acontecer. Então ele está tentando evitar que a Terra seja destruída, como Titã foi, só que ele fez isso com as escolhas difíceis. Ele sabe que ele não vai ser visto como herói e ele não se importa. Ele buscava o equilíbrio e depois ele ia viver em paz com isso. Agora a minha pergunta é: você concorda com as ações do Thanos? Deixa nos comentários. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.